Olá, pessoal. Então, dando sequência na nossa disciplina sobre elaboração da folha de pagamento, nós vamos falar agora, então, especificamente de insalubridade e periculosidade, certo? O que significam, né, esses conceitos e como que eles impactam, então, na folha de pagamento de uma empresa, certo? O que vem a ser, então, insalubridade? Insalubre, né, a gente se diz de um ambiente ou de uma condição que pode prejudicar a saúde das pessoas. Tá? Então, quando a gente fala que um trabalho é insalubre, é um trabalho que, pela sua condição, pela sua natureza, ele pode gerar danos à saúde do trabalhador. Então, não significa que a empresa não está cumprindo com o que ela deveria cumprir, certo? Mas é que pela natureza da atividade, ela acaba sendo uma atividade que expõe o trabalhador a alguma condição que pode levar a um prejuízo à saúde. Não quer dizer que também que sempre vá gerar prejuízos, mas pode, certo? Por exemplo, uma pessoa que trabalha em condições de exposição de temperatura, ou temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, ela tende mais facilmente a ter problemas de saúde, mas pode ser que não ocorra, né? É isto que acontece com a insalubridade, tá? A insalubridade e a periculosidade também, nenhuma delas é definida pela empresa, certo? No sentido de, eu escolho se vou pagar ou não. Ela é definida por lei. Quem vai avaliar as condições do ambiente é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, conforme o regramento da NR15. Lembra que as NRs a gente já viu lá na nossa disciplina de saúde e segurança do trabalho, né? Então, a NR15 define o que é que se deve observar para avaliar se o trabalhador vai estar exposto a risco. Faz parte lá do PPRA, Programa de Prevenção aos Riscos, né? E também do PCMSO, Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, tá? Tanto periculosidade quanto insalubridade tem a ver com esses programas, tá? Então, quem avalia é um técnico de segurança do trabalho que informa a empresa o que ela deve cumprir ou não. Também vai determinar que tenha que se ter determinadas medidas de prevenção, bem como o uso de EPIs, por exemplo, né, e EPCs, equipamentos de proteção coletiva, para tentar mitigar o impacto. Mas a condição de insalubridade, ela é inerente ao ambiente, ou seja, ou a própria atividade, ou seja, a atividade tem essa característica, tem essa natureza, e eu não consigo fazer muito diferente disso, tá? Como assim? Um ambiente, por exemplo, que tem ruído contínuo e de impacto, é um ambiente insalubre, porque o barulho prejudica, né? Prejudica o seu sistema auditivo e pode até levar a outras condições aí, inclusive de carga mental, né? Mas então o profissional da área de saúde e segurança do trabalho vai ir no ambiente e vai fazer uma medição dos ruídos para verificar se esses ruídos estão dentro de um limite tolerável ou não. Então, uma empresa que tem máquinas, por exemplo, né? Essas máquinas elas precisam ser aferidas, ou seja, verificadas para ver se elas não geram ruído excessivo. Se geram ruído excessivo, esse trabalhador vai ter que ter protetores auriculares e pode ser que se determine que o ambiente acaba sendo, então, um ambiente insalubre por conta dos ruídos, tá? Também condições de temperatura, né? Ou seja, um calor excessivo, um frio excessivo, né? Então, um calor, por exemplo, pessoas que trabalham em ambiente que tem forno, né? Pode ser que haja calor excessivo, assim como quem trabalha em frigorífico, não existe muito o que se fazer. O frigorífico ele precisa de baixas temperaturas para preservação do alimento, né? Então, é um ambiente insalubre por conta disso. Ambientes que têm radiações, então,
Um exemplo aqui são os profissionais que trabalham, né, com os técnicos de radiologia, né, que realizam raio-x, estão expostos à radiação, né? Pessoas que trabalham em condições de pressão fora da pressão atmosférica. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em túneis, em dutos, em mineração, estão expostas a uma pressão não atmosférica, ou seja, além da pressão atmosférica, e isso é prejudicial, né? Dificulta a respiração, enfim, então é uma condição insalubre. Se o ambiente tem excesso de vibração, se tem excesso de umidade ou falta de umidade, um ambiente extremamente seco também pode ser, tá? Locais ou atividades que trabalham com agentes químicos, por exemplo, a indústria de tintas e solventes trabalha com agentes químicos, então existe um limite de tolerância, né, ou de atividades, mas passando desse limite é uma condição insalubre. Também ainda dentro da mineração, trabalhar com poeiras minerais, né, ou extração mineral, ou mesmo preparação de pedras, enfim, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a cidade de Guaporé, que é a cidade onde mais tem trabalhos com pedras preciosas e semi-preciosas. Esse trabalho ele gera poeira mineral, por polir, por fazer o corte das pedras, né? Também trabalhos com indústria que trabalha com benzeno, que é um agente muito comum na indústria petrolífera, né? E ele é altamente tóxico. E também agentes biológicos, que aí aqui o grande exemplo que a gente tem é na área da saúde, né? Que tem uma grande exposição a agentes biológicos. Então, vê que não são trabalhos que a empresa está fazendo algo errado. São trabalhos que são necessários, mas eles geram alguma condição que pode ser prejudicial. Se essa condição estiver além dos limites toleráveis, e esses limites toleráveis, eles têm origem, então, em uma verificação de até onde que isso pode prejudicar a saúde das pessoas, né? Estando além desses limites, então, aí gera o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, então, é um valor pago juntamente da remuneração, né, para quem trabalha acima desses limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, né? Então, é uma forma de compensação financeira por conta de eventuais danos que a pessoa possa vir a sofrer, certo? E, às vezes, esses danos, quando se trata de insalubridade, esses danos podem nem acontecer ou podem acontecer muito a longo prazo, certo? Mas todos que trabalham naquela condição vão receber, certo? E por isso também que não é uma escolha da empresa se ela paga ou não e como que ela paga, uma determinação legal, ok? Como que ele ocorre, né? A partir do momento que o profissional de segurança do trabalho fez essa verificação, ele vai enquadrar conforme os fatores de condições ambientais que ele verificou no ambiente, ele vai classificar, então, a insalubridade em grau mínimo, ou seja, existe uma possibilidade, mas a possibilidade é pequena, ou os danos podem não ser tão grandes, mas existem, estão fora do limite legal, certo? Mas talvez o prejuízo não seja assim tão grande. Então, é um grau mínimo. Quando o grau é mínimo, é pago, então, para esses trabalhadores 10% sobre o valor do salário mínimo, tá? Então, não importa o quanto que a pessoa receba, o adicional, ele sempre vai ser a partir da mesma base quando for insalubridade, tá? Existe ainda uma possibilidade desse valor não ser a partir do salário mínimo, se há alguma convenção coletiva determinando que esse valor tenha como base algo que está estabelecido na convenção coletiva. Isso pode acontecer, por exemplo, porque a média salarial do setor é muito mais alta e o sindicato conseguiu elevar essa média, tá? De maneira geral, é pelo salário mínimo. Se os fatores encontrados, eles já têm um impacto um pouco maior, então pode ser enquadrado como grau médio, e aí o adicional é de 20%. Agora,
Quando os fatores encontrados, né, eles estão muito acima dos limites legais, então, e a possibilidade de dano à saúde do trabalhador é maior, então é enquadrado com um grau máximo de insalubridade, e aí é pago, então, 40%, sempre sobre o salário mínimo ou o valor fixado em convenção coletiva. Isso é importante entender porque, assim, ó, não importa o salário do trabalhador, não importa se ele é auxiliar, assistente, analista, supervisor ou gerente, o adicional de insalubridade vai ser o mesmo valor para qualquer um desses níveis hierárquicos, certo? Porque a insalubridade, ela é calculada sobre uma única base, tá? Para todas as pessoas que trabalham naquela condição, certo? Um exemplo prático aqui, né? Um funcionário executa atividades que o expõem a agentes nocivos acima dos limites legais. A atividade foi enquadrada em grau médio de risco, grau médio 20%. Ele recebe mensalmente um salário de R$ 1.300. Então, quanto que vai ser o adicional de insalubridade? Lembra que não importa o valor do salário. Como aqui não me fala que existe uma convenção coletiva estabelecendo algo diferente, o adicional de insalubridade, então, é calculado sobre o salário mínimo. Então, o grau médio é 20% sobre o salário mínimo. Então, o adicional de insalubridade é 1.045 vezes os 20% igual a R$ 209. Ou seja, além do salário base dele de R$ 1.300, ele todos os meses vai receber 209 de adicional de insalubridade, ou seja, o salário bruto dele é de 1.509, certo? Se no mesmo setor trabalha o gerente dele ganhando R$ 4.000, o gerente dele vai receber salário base de 4.000, adicional de insalubridade também de 209. Não importa o salário da pessoa na insalubridade, importa o grau, certo? Então, sempre que o adicional de insalubridade for calculado a partir do salário mínimo, os valores vão ser fixos, né? Então, no grau mínimo, enquanto o salário mínimo for de R$ 1.045, ele vai ser de R$ 104,50. Quando for de grau médio, vai ser de 209, quando for de grau máximo, vai ser de 418. Importante, sempre que nessa condição, sempre que muda o valor do salário mínimo, automaticamente muda o valor do adicional de insalubridade, porque ele é calculado sobre o salário mínimo, tá? E vai mudar para todo mundo ao mesmo tempo, ok? E a periculosidade? Bom, periculosidade vem de perigo, né? E perigo é aquilo que é um risco de vida, tá? Então, quando eu digo que algo oferece perigo à vida do trabalhador, é porque existe uma possibilidade, ou pela atividade, ou pelos materiais que são utilizados no trabalho, de um risco de que, se acontecer algum acidente, a vida desse trabalhador ela pode ser extremamente prejudicada, né? É um risco à existência. Então, ela é definida conforme os termos da NR 16, insalubridade NR 15, periculosidade NR 16. Então, é a mesma coisa, assim, não é a empresa que define que vai pagar, certo? É feito um trabalho com um profissional da saúde e segurança que vai avaliar. Aqui existem esses fatores, tá? A periculosidade, ela ocorre, então, quando no ambiente ou pela atividade existem substâncias inflamáveis, ou explosivas, ou radioativas, ou energia elétrica, ou ainda risco iminente à vida, como assalto, esse tipo de coisa, tá? Então, ó, conforme uma lei de 2012, né, são consideradas atividades ou operações perigosas, com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, ou atividades que impliquem, né, em contato, né, em risco a roubos ou violência física, porque a pessoa trabalha com uma atividade de segurança, seja pessoal ou patrimonial. Então, um segurança, um vigilante, ele recebe, então, periculosidade, certo?
e não insalubridade. Como é que funciona, como é que ocorre o adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade, ele é sempre o mesmo percentual, ele não tem gradação, certo? Porque perigo é perigo, não existe perigo maior ou menor, né? Então, é um percentual de 30%, tá? Sobre o salário do trabalhador. Então, diferente da insalubridade, que se eu tiver diferentes no mesmo setor, né, expostos aos mesmos agentes, diferentes níveis hierárquicos, todo mundo recebe o mesmo valor. Na periculosidade, não. Aqui cada um vai receber um valor diferente, porque é calculado a partir do salário base da pessoa, tá? Então, todas as pessoas que trabalham, né, com contato com explosivos, inflamáveis, aqui, quando a gente fala de explosivos e inflamáveis, entram todos os tipos de combustíveis e gases combustíveis. Então, o frentista do posto de gasolina, ele recebe adicional de periculosidade, certo? Mas todos, conforme a remuneração da pessoa, ela recebe, então, um valor diferente, porque o percentual é o mesmo para todo mundo, tá? Exemplo, então. A Bruna, ela recebe mensalmente um salário de 2.933, trabalhando numa empresa de fogos de artifício. Fogos de artifício explodem, né? Então, tem risco, né, de explosão. Se algo der errado, né, pode dar muito errado, certo? Por conta disso, ela tem direito ao adicional de periculosidade de quanto? Bom, periculosidade é 30% sobre o salário base. Como o salário dela é de 2.933, com 30%, ela tem um adicional de 879,90. Então, a remuneração bruta dela é os 2.933 mais 879,90, ou seja, ela tem uma remuneração bruta de 3.812,90, certo? Se alguém dentro da mesma empresa, tá, recebe um salário de R$ 1.000, vai receber R$ 1.000 de salário, mais 30%, ou seja, mais R$ 300, recebendo, então, 1.300, porque é sobre a remuneração, tá? Importante, gente, quando o trabalho é realizado em condições insalubres ou periculosas, tá? Esses adicionais, eles têm natureza salarial, ou seja, eles passam a integrar o salário para todos os efeitos. Então, quando eu for calcular férias, 13º, hora extra, eu sempre vou calcular considerando também o valor do adicional que ele recebe. Então, aquele adicional passa a fazer parte do valor hora dele como um valor hora normal, certo? Um exemplo aqui, ó. O Daniel, ele recebe um salário de 1.450 e também recebe adicional de insalubridade de grau máximo, tá? Se ele realizou 3 horas extras a 50% no mês de março, qual é que vai ser a remuneração total acrescida de horas extras e reflexo no DSR? Bom, a gente viu, né, que quando eu tenho adicional de insalubridade, e como aqui não está me dizendo nada diferente, está sendo calculado sobre o salário mínimo, a gente viu que adicional de insalubridade lá, a gente tem no slide anterior, né? Quando é grau máximo, vai ser 1.045 vezes 40%, vai dar R$ 418. Então, esse valor vai ser fixo no salário dele, vamos dizer assim. A remuneração dele é de 1.450, mais o adicional de 418, ou seja, a remuneração mensal dele é 1.868. Quanto, então, que o Daniel recebe por hora, para eu poder calcular as horas extras? Ele recebe 1.868 dividido por 220, certo? Então, a hora normal dele considera o adicional de insalubridade. Ele recebe, então, 8,49. Como a hora extra foi a 50%, né? Eu tenho 8,49 adicionado de 50%, dá 12,73.
foram 3 horas extras, então é 12,73 vezes 3 horas. Então, ele vai ter um total de hora extra de 38,19. Então, ele vai receber 1.868 mais 38,19 de hora extra. Só que a gente também já viu que sempre que eu tenho horas extras, eu tenho que ter reflexo no descanso semanal remunerado. O mês de março de 2020, gente, é um mês de 31 dias, e em 2020 teve 5 domingos. Então, o reflexo no DSR é 5 domingos, dividido por 26 dias úteis, vezes 100, para eu saber, então, o quanto que foi o DSR nesse mês. É 19%. Pego as horas extras realizadas, 38,19, vezes 19%, eu tenho 7,26. Esse é, então, o valor de reflexo, ou seja, a remuneração total dele, referente ao mês de março, é os 1.450, que é o salário, mais os 418 de adicional de insalubridade, mais as horas extras de 38,19, mais o reflexo no descanso de 7,26. Ele tem para receber, então, bruto, 1.913,45, certo? Então, estão vendo que, pelo fato dele ter adicional de insalubridade, isso compõe todos os demais cálculos que forem feitos. E aí é a partir daqui que depois a gente vai fazer as deduções sobre a folha conforme forem devidas. Certo, gente? Qualquer dúvida, eu fico à disposição até a nossa próxima aula. Um abraço.